passado eu falei sobre o princípio da adoração. Nós não entendemos porque algumas pessoas dão glória a Deus alto, outros ficam quietos, outros choram. Nós não entendemos. E eu usei um texto bíblico que explica muito o que acontece nas igrejas. Muitas pessoas que não entendem por que vai para a igreja, por que canta, por que doa, por que isso, por que faz isso, por que vai para a obra, por que o outro não vai e ainda fala assim, não precisa nada disso. Nós lemos a história de uma mulher, ela tinha perdido o irmão famoso. Qual é o nome dele mesmo que eu esqueci? Ela tinha perdido o irmão dela, Lázaro. Jesus foi lá, ressuscitou Lázaro no terceiro dia. É uma história muito conhecida no meio evangélico. Jesus ressuscitou Lázaro. Vocês já imaginaram na cidade, diz a Bíblia, que as pessoas iam até Lázaro para ver se a história era verdadeira. Aquilo foi um alvoroço. Passa-se o tempo, Jesus está indo para a cidade de Jerusalém para os seus momentos finais. Ele está numa casa de um homem chamado Simão. Quem está lá com Jesus? Lázaro. Entra sua irmã. Quem é a irmã dele? Maria. E ela quebra um vaso de alabastro, um vaso que os seus discípulos reclamaram. Os seus discípulos falaram assim, caramba, cara, para que você gastou isso tudo? Podia ajudar tantas pessoas, os pobres. Ela quebra aquele vaso de alabastros, que hoje custaria de 9 mil a 15 mil reais. É uma preciosidade. Ela quebra, ela lava da cabeça aos pés a Jesus. E as pessoas chamaram aquela mulher de maluca. Eu expliquei que a adoração é a celebração, é a escolha de servir. E pode ser feito de diversas maneiras. Cantando, dançando, adorando. E eu estava explicando no domingo passado que essa mulher adorou a Jesus, ela quebrou o melhor para Jesus, porque Jesus tinha simplesmente ressuscitado o irmão dela. Só isso. E eu expliquei que as pessoas adoram porque elas tiveram um encontro com Jesus. Mas existem as pessoas que criticam porque não tiveram um encontro com Jesus. Não significa que você estar na igreja, andar aqui, você teve um encontro com Jesus. Os discípulos de Jesus criticaram essa ação. E sabe o que Jesus falou? Jesus falou o seguinte para eles, não moleste essa mulher, porque aonde o evangelho for pregado, o que essa mulher fez será lembrado. E também o que eles fizeram ia ser lembrado. Ou seja, a atitude de um adorador sempre vai ser lembrada pelo Senhor. Então isso me mostra muito aquele que dá o seu melhor, aquele que se entrega no seu melhor, e aquele que não, e aquele que critica. É porque ele não teve um encontro com Jesus. Ou ele não sofreu uma intervenção poderosa de Jesus. Ele age dessa maneira. Ele humaniza. Algumas pessoas não quebram o vaso de alabastro, que é mais precioso para si, mas andam com Jesus. Vocês acham que Jesus não sabe disso? Algumas pessoas até abrem o que é mais precioso e derramam um pouquinho. Vou dar até um pouquinho. Dei até metade. E outros quebram todo o vaso de alabastro. É uma diferença enorme. E é visível. Essa mulher tinha muito o que agradecer. Os discípulos, muito o que criticar. Eles não entendiam nada. Mas existe um terceiro grupo, que eu não falei semana passada, porque eu quero falar hoje, que é o quinto princípio bíblico, que é o agradecimento. Os agradecidos a Deus, eles quebram e se dão e fazem o melhor para Deus. Os ingratos não fazem assim. Todos os princípios que eu falei aqui, eles são espirituais. Servir, ser simples, quebrar vasos de alabastro, adorar ao Senhor, entender as lutas que nós teremos e adorar a Deus. Esses princípios significam conhecer e viver Deus. É isso que é conhecer Deus e viver Deus, é isso que é evangelho. Uma massa de pessoas que estão frequentando templos para receber bênção, ou porque acham bacana, ou vêm da forma, do jeito que querem. Isso não constitui evangelho. Evangelho constitui viver e buscar os princípios bíblicos de Deus. Palavra dura essa, não é verdade? Mas seria muito melhor se eu viesse aqui e falasse uma palavra, uma voz impostada e falasse aqui, você vai pegar a tua bênção, que tudo vai ficar bem com você, você dá um dinheiro agora que você vai receber, isso é tudo conversa fiada. Isso é humanizar o evangelho. Evangelho é pregar os princípios bíblicos e buscar vivê-los a cada momento. E hoje eu vou compartilhar com os irmãos um dos princípios tão importantes, todos eles são importantes, que nós temos que buscar, que é o agradecimento. Diz assim a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 17, versículo 12. A cura de 10 leprosos. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro
10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus? Senão este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Nós percebemos que a atitude desse leproso que voltou se aproxima com a mulher que quebrou o vaso de alabastro, ela deu tudo. O leproso, naquela época, quando se era diagnosticado a lepra no tempo de Jesus, isso é história, tá? Isso não é conversa fiada. Ele tinha que imediatamente sair do meio onde vive. Ele vivia em cavernas, ele vivia em arraial afastado, porque ele poderia botar todo o povo a adoecer. Ele tinha que sair da sua família. Não importa se ele tivesse um filho pequeno, se ele estivesse recém-casado, ele era afastado do convívio social para sempre, até morrer. E ninguém poderia ir visitá-lo. E se por acaso, se porventura, algum deles fosse curado, eles tinham que ir diretamente para o sacerdote, para que fizessem teste nele, dessem um banho de purificação para que ele pudesse voltar ao convívio social. Ou seja, ele vivia completamente afastado, porque era uma doença que não tinha cura, e ele poderia dizimar uma cultura, um povo. Nós entendemos que no texto, Jesus ele passava entre a Galileia, onde o povo judeu estava, e entre a Samaria, onde um povo que era desprezado pelo povo judeu. Jesus passava quando de longe, porque eles não podiam se aproximar, eles de longe falaram: mestre! A fama de Jesus já tinha corrido. A fama de Jesus continua correndo hoje em dia. Ele continua operando milagres hoje em dia. Senão, você não estaria aqui. Mestre! Jesus, ele não foi lá. Eu quero dizer uma coisa para vocês nessa noite: basta uma palavra do Senhor para as nossas vidas. Basta um comando, uma palavra. Não precisa de 10, não precisa de gritaria, não precisa de homens, é uma palavra. Eu imagino o inferno estremecendo, e estremece quando a palavra do Senhor Jesus é dita ao homem. E Jesus de longe, Jesus não fala para eles assim, ó: ei, vocês estão curados em meu nome. Não há diálogo. Olha o que Jesus diz para eles no texto, versículo 14. Aos vê-los disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Jesus não disse: estão curados. Jesus, ele usou de uma autoridade tamanha e falou assim: vai, que vocês já estão curados. Se mostrem aos sacerdotes. E sabe o que foi interessante? Eles acreditaram em Jesus. Porque eles poderiam não acreditar. Falar assim: ei, eu não fui curado aqui. Olha o que o texto diz, a igreja precisa entender. Indo eles, versículo 14, aconteceu o quê? Está mostrando como aconteceu. Aconteceu o quê? Indo eles, o que a Bíblia diz? Foram purificados. Jesus deu a palavra: vai e se mostra para os sacerdotes. Eles acreditaram, estavam indo. E quando eles foram indo, eles estavam purificados. E quando eles viram, eles estavam curados, libertos. Eles estavam curados e libertos da vergonha. Eles estavam curados e libertos do isolamento. Eles estavam curados e libertos do fracasso. Porque o que Jesus não quer é que o homem, a mulher, que você viva uma vida fracassada, envergonhada, destroçada. Muito além do que a cura física, que vale muito a pena, lógico, mas ele sabia que aqueles homens estavam destroçados, viviam em mulambos. Eles estavam purificados fisicamente e eles estavam purificados moralmente, socialmente. Eles tinham de novo a vida. Mas um detalhe aconteceu, importantíssimo, que quando um olhou que estava purificado, ele voltou. Ele parou
E com certeza ele deve ter falado com o pessoal, você não vai agradecer? Você não vai agradecer? Você não vai agradecer? E aí começa o processo humano. E aí começa a linguagem que nós sabemos muito bem. Eu tenho que ir. Eu tenho que voltar. Eu tenho a minha vida, eu tenho as minhas coisas. E foram embora. Só que um voltou. Esse homem, ele volta, ele se prostra de rosto diante do Senhor Jesus. Ele se prostra, ele começa a glorificar a Deus em agradecimento por tudo que Jesus tinha feito com ele. Jesus tinha tirado ele da vergonha. Jesus tinha curado ele. E Jesus faz uma pergunta que eu tenho certeza que era para hoje. Não era para aquele tempo apenas. É para hoje. Jesus pergunta, cadê os outros? Não eram 10? Só um voltou para agradecer? Cadê os outros? E Jesus, ele faz uma pontuação terrível. Só um estrangeiro volta para agradecer? Que Deus tenha misericórdia do Ministério Rafah. Eu tenho 36 anos de ministério. O que me move é o agradecimento a Deus, tudo aquilo que Ele fala, e eu faço todo domingo aqui. Eu sou de família espírita, e eu não sou filho de bandido, eu não sou ex-bandido, eu não sou ex-nada, eu não sou ex-nada. Eu só sou ex-lindo. Eu era lindo. Só isso. Não sou ex-nada. Meu pai comandou Nova Iguaçu, foi comandante da polícia. Minha mãe professora universitária, vida boa. Tínhamos todo o dinheiro, carro zero, casa grande, tudo de conforto, muito bom. Mas a minha família tinha tudo, mas não tinha nada. Não faltava ali o principal, que era Jesus. E o dinheiro, e a fama, e o poder não teve como sustentar. A casa caiu. Estão entendendo? E eu fui alcançado. Vocês não têm noção do que, quando eu falo para vocês, minha mãe sofria muito, minha mãe é professora universitária, minha mãe, nossa. E eu sofri, hoje como fonoaudiólogo, eu sei disso, mas eu não sabia na época, eu sofri de todas as dislalias, tudo que é diz, as letras voavam na minha frente, eu trocava o Q pelo G, eu trocava o V pelo F, e eu olhava, gente, a professora falava, eu olhava e falava assim, o que ela está falando? Eu não estou entendendo, escreve. Eu escrevia guando. Aí ela, burro! Tua mãe é professora, seu burro. Você vai ver, eu escrevia, você vai fer. Burro! Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então eu era o quê? Podem falar. Eu era burro. Então como é que eu ia para a escola? Eu sou burro. E esforçado. E tive a infelicidade, ou a felicidade de ter irmãos e primos extremamente inteligentes. Extremamente capazes. Então o único burro era eu. E minha mãe sofria. E meu pai dizia, deixa ele se forma, ele estuda quando for velho. Um menino burro foi resgatado por Jesus. Ele mudou a minha história. Ele me achou. Então eu não o sirvo pelo que ele é, pelo que ele pode me dar, que ele é poderoso, pelo que ele me amou. Eu quero dizer uma coisa para vocês nessa noite. As pessoas são ingratas porque elas acham que elas merecem as coisas. Eu quero dizer uma coisa para vocês. O que Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você, nada que você faça, nada em que eu faça, nada vai pagar, nada merece. Ele não merecia, nem você merecia. Ele morreu na cruz do Calvário por você e por mim, para que ele te libertasse de você mesmo. Você só basta voltar, se ajoelhar, adorá-lo e ser grato a ele. Você acha que ele quer o teu dízimo? É isso mesmo? O dízimo é número de prova para provar o seu coração. Você acha mesmo? Você acha que ele quer o teu serviço? É isso mesmo. Nesses 36 anos de ministério eu vi nessa igreja milagres incontáveis. Eu conversava com o pastor Daniel, que eu fundei a igreja do Nazareno em Rosa dos Ventos, e quando eu cheguei lá na igreja do Nazareno, nós fazíamos evangelismo de rua em rua, e nós batemos num barraco, e quando eu cheguei dentro do barraco, eu entrei dentro do barraco, eu era pastor licenciado, a primeira licença, a segunda licença, não me lembro, e eu entrei no barraco, eu e o Kiko entramos, batemos assim, e sempre fomos orientados a não entrar na casa de ninguém. E chegamos na porta, era um barraco em Rosa dos Ventos, isso há 26 anos atrás, e chegamos lá, o moço, entra, o homem brabo, entra. E o Kiko me olhou e falou assim, não, moço, está bom aqui fora. Eu estou mandando. E quando nós entramos, era uma mesa de tábuas assim, com faca, com revólver, punhal, tudo assim na mesa, uns caras olhando para a gente, igual filme, assim cortando a cana.
Aí o chefe do bando falou assim, o que vocês querem? Aí eu falei, bem, eu vim falar de Jesus, mas já que eu vou morrer mesmo, fica à vontade, né? Então é melhor começar com ele. Eu não falei isso, mas pensei, né? É melhor começar com ele, que é mais magrinho. E ali eu comecei a pregar para ele o evangelho. Falei, já que eu vou morrer mesmo. E comecei a pregar o evangelho para aquele homem, preguei o evangelho para aquele homem, a faca na mesa, eu pregando o evangelho. Ele falou assim, mas Jesus perdoa um homem que já matou? Eu falei, perdoa. Mas eu vou te contar a minha história. Eu falei, conta, já que eu vou morrer mesmo, conta aí. Ele falou assim, eu era trabalhador, eu era pedreiro, e um homem entrou na minha casa, estuprou minha mulher, matou minha mulher e meu filho. Eu fui lá, matei ele, daqui em dia em diante eu vi que a lei não funcionava, porque eu denunciei, a polícia não foi, e eu sou um homem cabra macho, não sei o que lá, eu não mato trabalhador, mas eu vi assim, ai Jesus. E aí olhando para a porta, e o Kiko pertinho de mim, abraçado, eu comecei a pregar para ele, e falei para ele assim, domingo, hoje à noite eu quero você na igreja. Foi o pior convite que eu fiz em toda a minha vida. E eu olhei a porta, ele pode ir embora, eu falei assim, antes eu quero fazer uma oração. Orei. E saí dali. À noite, quando eu olho para a porta da igreja, falei, misericórdia. Eles entrando na igreja, eu querendo sair, não tinha porta, eles entraram na igreja, aquele homem se converteu, aceitou o Senhor Jesus. Ele foi transformado pela palavra. Eu fui vendo o Senhor Jesus transformar aquele homem, como vi transformar tantas outras vidas, que eu ficaria aqui noites e noites. Antes de vir para cá, eu estava nos Estados Unidos, na minha casa, toco o telefone, eu quero que a Márcia venha aqui. Quem esteve aqui quando a Ana Lúcia veio, esteve na nossa igreja? Ana Lúcia? Alguns irmãos aqui. Márcia, ela está nos Estados Unidos, ela é mestrada, psicóloga, conversando comigo, e eu falando com ela, e falei assim, Márcia, o que Deus fez na nossa vida, não é verdade? Ela é verdade. Uma menina prostituta, coisa horrível, uma vida miserável, a mãe dela, uma vida miserável, desgraçada, uma vida desgraçada, se converteu, Deus mudou a vida dela, ela foi para os Estados Unidos, fez psicologia, se formou em psicologia, fez mestrado, hoje é pastora, prega o evangelho, cuida de vidas, ela apareceu há pouco tempo na televisão com o trabalho social que ela faz, o que Deus fez naquela vida. Nós vimos o que aconteceu com o doutor Haroldo, um rapaz negro, pobre, no dia do casamento dele, o terno era maior que o defunto. O casamento dele ficava com o terno aqui assim, ó, e a gente não valia nada, né? Falei, olha o terno do Haroldo, ele andando assim, ó. O terno é enorme, porque era emprestado. Ele não tinha dinheiro, ele casou com um terno igual o de Mocó. Andando assim na igreja, a gente rindo. Hoje ele é doutor Haroldo e todos os filhos dele são médicos. Eu vi um rapaz, e é nosso amigo de infância, chamado Jaci Avelino. Não, Jaci Avelino é o pai. Jaci, um rapaz que era porteiro, se converteu, ele era segurança de galpão de noite, e ele falou assim, eu vou ser médico. E quando bateu 25 anos, eu olhei para ele e ele falou assim, você é médico, sabe, pastor? Eu falei, Jesus, não serve enfermeiro? Não serve técnico? Eu vou ser médico. Hoje ele é um cardiologista, tem 3 clínicas do Rio de Janeiro. Eu vi aqui casamentos fracassados serem recuperados. Eu vi doentes aqui serem libertos. Eu vi. Algumas vezes eu quero dizer para você, se fosse eu, andava de joelhos ao entrar nessa igreja, de gratidão por tudo que Deus fez. Eu colocaria, pastor, deixa eu entrar de joelhos nessa igreja. Eu vi. Ninguém me falou não. Eu vi. Posso falar de você, Fernandinha? Vem aqui, por favor, minha filha. Podemos aplaudir a mestre em enfermagem, Fernanda, por favor? Do meu lado. Quando eu encontrei essa menina tinha fobias, não andava na rua, não atravessava a passarela, não andava de ônibus. Ela não acreditava em nada. Seu casamento era destroçado. Hoje essa menina é mestra em enfermagem e não tem medo de nada, e é uma bênção. E dá o preço disso. Quanto custa? E todas as vezes que eu a vejo, eu celebro o poder do nome do Senhor Jesus, que eu me lembro quando ela atravessou uma ponte, um viaduto, foi um milagre. Você pode ficar de pé nessa noite e aplaudir a Deus por tudo aquilo que Ele é? Você pode aplaudir o Senhor por tudo que Ele é nessa noite? Você é um milagre. Você é um milagre. Só um voltou. Vocês acham que Jesus não sabe? Jesus perguntou. Cadê? Não eram 10? Mas não eram 10? Por que não voltou? Lógico, nós somos humanos, não é verdade? E aqueles que não têm um coração quebrantado e que não se quebram, continuam mesmo dentro dessa atmosfera. Gente, eu sou pastor dessa igreja e fundei essa igreja. Eu com a minha esposa, sei a história de todos vocês.
Essa menina que cantou aqui, que chama-se Pastora Gleice, chegou aqui destroçada nessa igreja. Com um menino doido. E hoje esse menino tocando bateria lindamente. Ela é casada com um moinho feio que dói. Está lá na porta ele. Pai do Vitor. E eu olhando, falei assim, meu Deus, o que Deus fez na vida dessa mulher. Qual o preço disso, irmão? Nesses 36 anos eu vi mais ingratos do que gratos. Esse princípio é um princípio que você precisa aprender. Aliás, todos eles. Senão vai ficar um religioso nojento feio que envergonha a igreja. E por isso que a igreja é tão mal vista aí fora. Por isso que muitas vezes as pessoas falam, você é pastor, me olha com uma cara de graneiro nojento, que eu vou ficar pedindo dinheiro, como eu fico vendo esses programas nojentos, que explodem de mentira. Mas também um povo que não quer submeter aos princípios bíblicos de Deus. Frequentam domingo após domingo com um coração duro e mau. Meu coração é grato pela vida do meu neto e minha neta. Sabe por quê? Eu sei que ele está na mão do Senhor. Existe mão melhor para estar? Existe mão melhor para estar? Eu sei que os meus filhos estão na presença do Senhor. Eu sei que as minhas noras estão na presença do Senhor. Eu estou pedindo permissão daqui a pouquinho para o Tarcísio para dizer a data do casamento dele. Quando ele ficou noivo, eu chorei por tudo aquilo que Deus tem feito na vida da minha família. Eu vejo a sua ingratidão, mas pior é o Senhor. Ele vê. Cadê os 9? Voltaram não. Tudo que o Senhor Jesus fez por você na cruz do Calvário, Ele me resgatou do império das trevas e me transportou para a luz. Gratidão. Gratidão faz o homem louvar, servir, doar. Vir à casa do Senhor por gratidão. Não trocar a sua casa, sua presença por nada nessa vida. Gratidão. Os ingratos nunca voltarão.